Sejam bem-vindos ao nosso curso de aperfeiçoamento em ensino de matemática nos anos iniciais, formação continuada de professores. Eu sou o professor Antônio Maurício, que estou coordenando esse projeto de extensão. Sou líder do grupo de estudos em educação matemática com ênfase nos anos iniciais, GEMAI, e hoje teremos o prazer de conversar com a professora Adair Mendes Nakarato, autora do livro A Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, Tecendo fios do ensinar e do aprender. Esse livro é uma obra escrita pela professora Adair, em conjunto com as professoras Brenda Mengali e Carmen Lúcia Passos. Ele foi lançado pela editora Autêntica e faz parte da coleção Tendências em Educação Matemática. A professora Adair, uma das autoras dessa obra, é professora da Universidade de São Francisco e agora irá falar conosco sobre a produção do livro e, em particular, comentar o capítulo 1 desta obra, a formação matemática da professora polivalente, desafios de ensinar o que nem sempre aprendeu. A professora Adair irá nos fazer alguns comentários sobre essa expressão. Quais são os desafios de ensinar o que nem sempre se aprendeu? Com vocês, a professora Adair Nakarato. Bem-vinda, professora. Olá a todas. Agradeço imensamente ao professor Antônio Maurício por essa oportunidade. Falar com professoras ou professores que atuam nos anos iniciais, para mim é sempre um prazer muito grande. Eu tenho 33 anos como formadora de professores e eu sempre tenho preferência pelos anos iniciais. Eu acho que é um grupo com o qual eu me identifico, tenho uma empatia muito grande. E eu acho que exatamente por conta até desse capítulo, né, que o Maurício citou. Por quê? O professor polivalente, ele acaba tendo que ensinar, ministrar todas as disciplinas no seu cotidiano de sala de aula, mas nem sempre ele aprendeu os conteúdos os quais eles têm que ensinar. E, geralmente, a área de matemática é a área que traz mais desafios para o professor. Por quê? A gente sabe que antigamente a gente tinha o curso normal, né? Então, no curso normal, no curso do magistério, o futuro professor, ele ainda aprendia algumas metodologias de matemática, mas nem sempre ele aprendia necessariamente o conteúdo de matemática. Hoje, a formação ela é exclusiva no curso de pedagogia. E o curso de pedagogia, ele tem uma carga horária muito pequena. Na maioria das instituições, ele é de um semestre, 60 horas aulas. Então, é um período muito curto para se trabalhar com muitas questões que é necessário aprender para poder ensinar do primeiro ao quinto ano. Então, eu vejo que trabalhar com o professor dos anos iniciais é uma tarefa bastante desafiadora, mas, ao mesmo tempo, é prazerosa, porque exatamente a gente sente, né, a vontade que o professor dos anos iniciais tem de aprender para que ele possa ensinar aos seus alunos de uma forma mais significativa. Então, nesses 33 anos que eu estou aí de estrada formando professores, eu sempre tive o privilégio de cruzar com professoras dos anos iniciais, com as quais eu fui aprendendo. Então, o que eu sei hoje dos anos iniciais na área de matemática foi de trabalhar com professoras. E no curso de pós-graduação em educação, no qual eu atuo, a maioria dos meus orientandos, seja de mestrado ou de doutorado, são alunos da escola, são professores da escola pública. Então, eles me trazem riquezas de sala de aula. E com isso a gente pode, sempre que possível, estar produzindo material voltado ao professor. Então, no caso desse livro, que foi publicado pela Autêntica, ele já tem um certo tempo, mas ele é, digamos assim, ele é o líder de vendagem dessa coletânea, que o professor Antônio Maurício citou, né? Tendências em Educação Matemática, porque ele é um dos poucos livros voltados aos anos iniciais. E ele foi produzido por uma orientanda, que na época ela era minha orientanda de iniciação científica, mas ela era professora de uma escola municipal multisseriada. Então, ela tinha alunos de 4º e 5º ano. E esse livro, então, foi produzido a partir da sala de aula da professora Brenda, que é a segunda autora do livro. Então, a Brenda, durante um bom período aí, ela, em sua sala de aula, ela produzia material para que a gente pudesse estudar, analisar os registros dos alunos
e a partir daí, então, nós produzimos o livro. Nesse primeiro capítulo, né, a formação matemática da professora polivalente, desafios de ensinar o que nem sempre aprendeu, o que nós vamos discutir basicamente? Essa formação, muitas vezes lacunar, da professora ou do professor que atua nos anos iniciais, né? O quanto ele tem um sistema de crenças com relação à matemática, porque muitas vezes ele não teve uma boa experiência com matemática durante a sua escolarização. Então, nós vamos, nesse primeiro capítulo, discutir um pouco sobre isso. O quanto essas crenças que a gente vai construindo ao longo da vida, o quanto elas são determinantes para que a gente goste ou não de uma determinada área do conhecimento. Então, no caso da matemática, a gente tem tido muitos relatos de professores o quanto aprender matemática nos anos iniciais foi difícil. E o que a gente quer, trabalhando como formador de professores, é que vocês não transmitam essa percepção para os alunos, mas que façam da matemática uma disciplina muito gostosa, muito prazerosa. E a gente vai percebendo que, desde criança, né, os estudantes eles já vão expressando os seus sentimentos negativos em relação à matemática. E aí isso é algo que nos surpreende, porque se o aluno está começando a escolarização, como é que ele pode já não gostar de uma determinada disciplina, né? Então, a gente gostaria muito, né, que nesse curso que vocês vão fazer com o professor Antônio Maurício, né, vocês possibilitassem, né, uma reflexão sobre como é que são as práticas de ensino de matemática. Eu tenho certeza que vocês fazem um trabalho muito bonito com os alunos, mas sempre é bom a gente ter aquela reflexão. Será que eu estou passando algum sentimento negativo para os meus alunos? Então, vocês vão ver nesse primeiro capítulo os relatos que a gente tem de alunos, né, mostrando as relações negativas que eles tiveram com a matemática. Ou, muitas vezes, até não tiveram uma relação negativa. Mas o que mais marca na trajetória? Os professores que eles tiveram, né? Então, por isso que a leitura desse primeiro capítulo do livro vai poder ajudar vocês a refletir, inclusive, como que foi a trajetória de vocês, né? Quer dizer, vocês também tiveram marcas negativas com matemática? Ou vocês tiveram uma relação muito boa com os professores com os quais vocês, né, cruzaram ao longo da vida e fizeram com que vocês gostassem da matemática? Então, a partir da leitura desse capítulo, o que a gente espera? Que vocês possam fazer uma reflexão de como foi a trajetória de vocês como aluno e como professores, quer dizer, o quanto vocês estão contribuindo para que os seus alunos tenham uma relação positiva com a matemática. Então, nesse sentido, fica aí o convite para vocês lerem esse capítulo e discutir com o professor Antônio Maurício, e fica também o convite para quem quiser ler o livro completo, né? Porque ele vai trazer aí as experiências de uma professora de zona rural com classe multisseriada. E a professora Brenda vai mostrando exatamente que quando o professor tem a intencionalidade, quando ele planeja a sua aula e ele sabe qual objetivo ele quer atingir com a sua aula, ele vai fazer com que seus alunos tenham uma relação prazerosa com a matemática. E eu tenho certeza de que o curso com o professor Antônio Maurício vai possibilitar a vocês que tenham esse outro olhar aí com relação à matemática também. Então, desejo a vocês bastante sucesso no curso. E qualquer coisa, se quiserem entrar em contato, a gente também está à disposição de vocês. Então, um abraço a todos e sucesso. Maurício, você quer fechar? Microfone, o microfone. Professora Dair, muito obrigado pela sua participação, pela sua fala, pela sua contribuição e principalmente por todo o seu empenho e contribuições através de pesquisas, do seu trabalho,
para qualificar cada vez mais o ensino de matemática nos anos iniciais. Porque nós sabemos que a formação começa desde cedo, começa na base. E nossas crianças precisam ter uma matemática forte, mas, sobretudo, prazerosa desde o início da escola. E a professora Dair já deixou para vocês uma dica da primeira atividade que será realizada no nosso curso, que é uma atividade, não por acaso, deste livro, também de autoria da professora Dair, organizado por ela e por a professora Celi, que é um capítulo que nós trabalharemos com a ideia de biografia matemática, onde vocês deverão fazer esses registros que a professora Dair provocou, retomando memórias para, a partir disso, nós podermos refletir sobre as práticas de vocês atualmente em sala de aula. Professora Dair, o nosso abraço carinhoso, um muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde, Maurício. Eu que agradeço a oportunidade e sucesso aí para vocês no curso. Até mais.